but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Minha ministração começa com perdão, mas a Paulinha já fez uma oração de perdão, então amém. Significa que Deus sabe o que faz, não é mesmo? Quando o AP falou que eu ia ministrar um mês atrás, na hora que ele falou, eu fui para casa pensando numa palavra muito linda, meio bem elaborada, numa coisa muito assim, uau. E eu tinha a palavra toda na minha cabeça, porque eu tinha estudado muito, eu tinha lido muitos livros. Mas aí domingo eu cheguei em casa e fui tomar banho. E enquanto eu tomava banho, obrigada, Rica, Deus falou para mim assim, não, você vai falar isso. E aí eu comecei a chorar no banheiro. E ele foi falando o restante da semana, cada dia ele foi falando um pouquinho mais. Até porque essa palavra ele me disse há 8 anos atrás. E eu tinha certeza que ela era para mim. Eu demorei para entender que ela era para mim. Então tudo que eu falar aqui, entendam que primeiro corta aqui. E eu vivi essa palavra. Então, hoje ele me diz que eu posso compartilhar. Mas primeiro ela bateu aqui. Amém? O papo tá aí, Max? Os meninos estão colocando. Mas vamos lá. Obrigada, Adri. Eu queria ler com vocês 1 Samuel 15:30. A palavra do Senhor diz assim: Saul implora novamente. Sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. O contexto dessa palavra é mais ou menos assim. O Senhor deu uma ordem a Saul: vai e mate todos os amalequitas. Tudo que tiver lá é para você matar. Queime tudo, extermine tudo e não pegue nada para si. O que Saul fez? Ele matou os amalequitas, mas levou embora os despojos, os bois e as ovelhas. E ele levou embora dizendo que iria ofertar ao Senhor. Mas ele não obedeceu o Senhor. A desobediência, ela antecede a idolatria. Porque além dele desobedecer, ele fez um altar para ele, na região de Carmelo. Não há desobediência 99,9%. Ou você é 100% obediente, ou você não é. Vocês entendem isso? Não queira melhorar nada que Deus te dá como ordem. Você não tem capacidade de melhorar absolutamente nada que Deus coloca nas suas mãos. Você não pode fazer isso. Se Deus te deu uma ordem, obedeça a ela 100%. Ele quis melhorar. Não, eu não vou matar tudo. Eu vou pegar os despojos, vou pegar as melhores ovelhas, os melhores bois e vou ofertar ao Senhor.
Essa não era a ordem do Senhor. A ordem do Senhor era: destrua tudo. Tudo é tudo. Você nunca vai conseguir melhorar algo que o Senhor já criou. Isso é Saul. Vou pedir para você abrir a Bíblia e ler 2 Samuel 24:10. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo e ele disse: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. 2 Samuel 24:17 ele diz: fui eu quem pequei, Senhor, e fiz o que era mal. O povo é inocente, eles não fizeram nada. Que a tua ira caia sobre mim e sobre a minha família. Nesse contexto, Davi decide contar ao povo. Ele decide contar quantos guerreiros tinham, quantas pessoas tinham. Ele decide fazer um censo. E não tem nada de errado em fazer o censo. O que estava de errado em Davi? O orgulho, a autossuficiência. Ele achou que se ele contasse, ele ia conseguir planejar melhor, ele ia conseguir fazer melhor, ele ia conseguir melhorar aquilo que Deus já estava fazendo. Deus já estava fazendo ele vencer todas as guerras. Mas ele achou que se fizesse um censo, ele ia ter melhores planos. Ele entendeu que ele era autossuficiente, em vez de depender de Deus. Uma coisa eu vou te falar: nada do que você planeje, nada, absolutamente nenhum dos seus planos são melhores do que o plano de Deus. Nenhum deles. Ele sabe exatamente o que tem que ser feito. Então dependa do Senhor. Não queira melhorar os planos de Deus. O plano dele é infinitamente melhor do que o seu. Amém? Qual a diferença de Saul e Davi aqui? A Bíblia em nenhum momento diz que Davi recebeu uma unção maior que Saul. Eu já ouvi até alguns pregadores falando isso. Mas isso não é bíblico e isso não está na Bíblia. Davi e Saul receberam exatamente a mesma porção de unção. Os dois receberam a unção para ser reis. Deus derramou a mesma unção sobre um e sobre o outro. Qual a diferença de um para o outro? A resposta que eles deram para Deus. Saul, quando pecava, qual foi a frase que ele disse lá em 1 Samuel 15:30? Pelo menos honre-me diante da autoridade do povo. Davi respondeu: Senhor, me perdoa, eu pequei. O povo não errou, eu errei. Se tiver que castigar, castigue a mim e a minha família. Essa era realmente a grande diferença entre os dois. A diferença que você dá todos os dias como resposta para Deus. Essa é a grande diferença. Saul se preocupava sempre com o que os outros iam pensar, com a imagem que ele ia passar, com o povo gostar dele, com o povo pensar dele, com a aparência que ele iria mostrar para as pessoas. E quantas vezes eu e você fazemos isso? Quantas vezes eu e você fazemos com excelência, como diz o Max aqui, mas a gente faz excelência pelo que o outro vai pensar de mim. A gente entrega com excelência porque tem alguém nos olhando. Porque a gente quer vender que somos bons, que somos íntegros, que somos perfeitos, que somos bonitos. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Não há nada de errado em fazer com excelência. Não há nada de errado em fazer perfeito. Não há nada de errado em fazer bonito. Errado é a sua motivação. E eu pergunto, qual tem sido a sua motivação? O que te motiva a fazer com excelência? É o público? É o colega do lado? É o marido? É a esposa? É o irmão? Ou é o Senhor? Você já se perguntou isso? Será que verdadeiramente a excelência que você quer exercer é para o Senhor? Saul era o jovem mais bonito da tribo de Israel. A própria palavra diz isso em 1 Samuel 9, se eu não me engano.
que ele era o homem mais atraente, que ele era tão alto que as pessoas batiam no seu ombro. Então, teoricamente, ele já se vendia pela aparência. Teoricamente, quando as pessoas olhavam para ele, já falavam: olha como ele é bonito, como ele é alto, como ele é empoderado. Automaticamente já viam sobre ele a aparência de um rei. Quantas vezes a gente repete aquele versículo: o homem vê o exterior, mas o Senhor conhece o coração. E a gente está só olhando para o exterior. E esse versículo é da boca para fora. A gente fala ele porque aprendeu no automático. E realmente a gente está só preocupado com a performance, com o que é bonito, com o que é bem feito. Davi, porém, quando ele pecava, ele se arrependia diante do povo. Davi cometeu os mesmos pecados que Saul e ainda mais, muito mais do que Saul. Mas a sua resposta diante de Deus era diferente da resposta de Saul. Ele não se importava com o que o povo estava pensando dele. Ele não se importava com o que as pessoas iriam achar porque ele errou. Ele realmente não se importava com as pessoas. A única importância para Davi está lá escrito em Salmo 51, quando ele escreveu: não expulse de mim a tua presença, Senhor. Não tire de mim o teu Santo Espírito. Quando ele escreveu esse salmo, ele tinha pecado. E a única coisa que ele dizia nesse salmo é: não tira de mim a sua presença. Senhor, não me expulse diante de ti. Não me tire do seu Santo Espírito. Talvez porque ele entendia que a unção dele não definia ele. Talvez porque ele entendia que ele não era os talentos dele. Talvez porque ele entendia que ser rei não era quem ele era. Era apenas um cargo. A verdade é que eu posso ter todos os dons. Algumas pessoas falam: nossa, você tem visão aberta, você profetiza, o Senhor fala com você. De verdade, isso não é nada. Nada. Porque a única coisa que me importa é a presença do Senhor. Porque a única coisa que me importa é eu fechar os olhos e conseguir contemplar os olhos de fogo dele. É conseguir ser tomada pelo amor dele. Eu não sou o que eu tenho de dom. Eu não sou os meus talentos. Eu não sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é o que você faz de bonito, de bem feito, de harmonioso, de glorioso. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é o quanto você agrada as pessoas. Você é o que a Bíblia diz que você é. Isaías 43:1 expressa isso. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és minha, tu és meu. Se ele te chama pelo teu nome, você não é o que você tem, o que você faz, o que você produz ou o que você mostra. Você é a Joyce, você é o Diego, você é a Ari, você é a Renata, você é o Caio. Você é só isso. E isso é muito, muito, porque ele escreveu os seus dias antes mesmo deles existiram. Você é o que o céu diz que você é. Você é antes mesmo de você existir. Quando ele te trouxe para a terra, você já existia lá em cima, lá no céu. Eu vou contar uma coisinha aqui para ficar clara o que eu estou dizendo. E para algumas pessoas vai parecer heresia. Mas foi assim que Deus me explicou isso. Eu gosto de Harry Potter, tá, gente? Então, como eu assisti todos os filmes, li todos os livros, Deus talvez falou comigo para que ficasse claro para eu entender o que ele estava querendo dizer. Então, se para alguns parece heresia, gente, não idolatro, eu entendo o mundo espiritual, tá bom? Fiz várias vezes cura e libertação, então é só um parênteses para aquilo que Deus usou como exemplo para eu entender o que ele estava querendo dizer aqui. Para quem conhece a história,
quando o Harry Potter é encontrado pelo Hagrid lá na montanha, na caverna, ele entra e fala para o Harry: você tem muitos poderes, você é um grande homem poderoso, é um menino muito cheio de dons. Ele fala: Harry, você nunca fez nada de diferente? Você nunca fez alguma coisa de desaparecer? Você nunca fez... E ele começa a lembrar das coisas que ele realmente fez sem saber que tinha o poder. Mas ele olha para o Hagrid e fala: eu sou o Harry, só Harry. Quando o Harry chega no castelo e ele senta e coloca o chapéu seletor vê nele todo o poder que ele tem. E o chapéu seletor quer levar ele para uma escola chamada Sonserina. E ele fica lá: Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não. E o chapéu fica dialogando com ele. E o chapéu fala: mas lá você vai ser muito grande. Lá você vai muito longe. Lá os seus poderes vão ser muito desenvolvidos. Mas ele entende que ele é só o Harry. E ele fica: Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não. Porque o poder que ele carrega não define quem ele é. Os dons que ele carrega não define quem ele é. Ele é só o Harry. Ele cresceu, venceu muitas batalhas, e todas as batalhas ele era apenas o Harry. Ele tinha o poder, e não o poder o tinha. Então não importa o que você tem, seja dons, seja dinheiro, seja poder, não é isso que te define. Não é o poder que o tem, você tem o poder. Ao longo da jornada de Saul, conseguimos ver que não era ele que tinha o poder o tinha. Ele não se importava mais em ter a presença de Deus, ele era o rei. E por ser rei, ele achava que ele sabia tudo, que ele tinha a certeza de tudo, que ele tinha o controle de tudo e que ele poderia fazer tudo. Quantas vezes, porque somos profetas, porque temos dons, porque somos ungidos, ou qualquer outra coisa que seja, porque você é o marido, porque você é a esposa, porque você é o gerente, porque você é o vendedor, porque você é o chefe, porque você é o dono, porque você é o pai, porque você é a mãe, seja lá quem você é, isso te faz acreditar que você sabe o que está fazendo. Isso faz você acreditar que você tem o controle, que você sabe qual a melhor decisão tomar. Eu tenho uma notícia para te dizer: você não sabe qual a decisão é melhor, qual decisão tomar. Por isso que você tem que se render e perguntar ao Senhor todas as coisas. Todas as coisas. Não importa qual é o seu título, não importa o que você tem de poder na sua mão, você não é Ele. Mais uma vez, você é o que a Bíblia diz que você é. Repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou, fala seu nome agora: eu sou a Daiane. É isso. Deixa eu te contar uma história. Eu recebi essa palavra há 8 anos atrás. Só que quando eu recebi essa palavra, eu entrei num culto e eu fazia tudo. Eu tinha uma célula, tinha um grupo de princesas da igreja, cuidava do kids, eu assoviava e chupava cana, fazia todas as coisas. Estava em todas as conferências, estava atravessando, a gente tem 2 pessoas que estão provas aqui, a gente atravessava estados e a gente orava, jejuava, eu me trancava num quarto sexta-feira e saía no domingo. Estou mentindo? Orando, sem comer. Isso não era um dia, tá, gente? Eu fiz isso por 6 meses. E eu achava o quê? Que eu estava cheia de Deus, que eu tinha muito de Deus, que eu tinha o controle, que eu sabia tudo que estava fazendo. Que soberba, não é mesmo? Que ignorância minha. Ai, ai. No dia que eu cheguei na igreja, eu estava no fundo, orando, eu estava na intercessão nesse dia, e não me lembro qual foi a palavra ministrada, porque nesse dia o Senhor me tomou e Ele deu essa palavra para mim. Ele falou assim: qual a diferença entre Saul e Davi, minha filha? E eu: não sei, Senhor. Ele: apenas a entrega. Apenas um se arrepende e o outro pensa:
O que vão pensar de mim? Deus falou para mim, filha, o psicológico e o espiritual precisam andar juntos. Por que Saul ficou louco e Davi não? Porque Saul estava muito preocupado com o que os outros pensavam. Muito preocupado com o que vão achar de mim se eu virar crente. O que vão achar de mim se eu for para a igreja todos os dias? O que vão achar de mim se eu falar a verdade? O que vão achar de mim se eu levantar uma bandeira e falar, eu sou contra o abuso, denunciar os abusadores? O que vão achar de mim? Ele estava preocupado. Davi não. Filha, tome cuidado. O psicológico precisa andar junto com o espiritual, senão você enlouquece. E ele falou isso por mais ou menos uns 40 minutos, não a mesma coisa. E na hora que eu voltei a mim, eu levantei e saí contando. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. E eu contava essa palavra para as pessoas. Eu contei para algumas pessoas. O que eu não tinha entendido, a tolice minha, é que aquela palavra não tinha sido para ninguém. Tinha sido para mim. Deus estava falando sobre mim. Comigo. E a minha soberba não fez eu entender, eu enxergar que era para mim, que não era para ninguém, que eu não tinha que ministrar aquela palavra para ninguém, que eu não tinha que falar para ninguém. Eu sou a Daiane, só a Daiane. É só isso. Eu não sou os meus dons. Eu não sou o que eu carrego. Eu não sou o que eu faço. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. 6 meses depois dessa palavra, eu tentei suicídio. Eu me afastei da igreja. Eu fiquei longe de Deus. Eu entrei numa profunda depressão. Numa depressão tão profunda que eu achei que eu nunca ia sair de lá. Aquele casal que está ali cuidou de mim, junto com a minha família. Eles abriram mão da vida deles, porque eu vi eles não saindo de casa, eles ficando em casa só para ver se acontecer alguma coisa com ela. Eles nunca me disseram isso, mas eu sei disso. Quantas vezes eu tinha crise e queria morrer e ela levava eu para dentro do banheiro, eu não sabia muito o que fazer, ligava o chuveiro e tomava banho junto comigo até eu me acalmar. Porque só o que eu queria era tirar a minha vida. Olha, 6 meses depois de receber essa palavra, não é muita soberba? Jesus tinha me avisado, eu não quis ouvi-lo. Eu achei que era para o outro. Eu achei que era para o outro. E era para mim. Os seus dons não te fazem ser alguém mais de Deus ou menos de Deus. Eu ver demônios o tempo todo não me faz mais de Deus, tá, galera? Eu receber profecias dos céus não me faz mais de Deus. Eu abrir a boca e as pessoas pararem para ouvir não me faz mais de Deus. Eu não sou mais de Deus por causa disso. Eu não sou mais de Deus do que você. Você não é mais de Deus do que eu. Não somos. Cada um aqui é uma porção única do Senhor. É uma porção única criada nos céus. Cada um aqui tem um papel individual para cumprir aqui na terra. Não se sinta menor ou maior do que o outro. Não faça isso. O que te faz mais próximo de Deus é a convicção de que Ele te chama pelo seu nome. É a convicção de que você é o Caio e é assim que Ele te chama. Que você é a Adriana, que você é a Daiane. A convicção de que você foi formado antes mesmo de você estar aqui, hoje, nesse culto. Que você existia antes mesmo de você vir para cá. Antes mesmo de você nascer na família que você nasceu. De você ser esposa do marido que você é. De você ser marido da esposa que você é. Filho da mãe que você é. Eu não sei qual é a sua história. Eu conheço a minha e de algumas pessoas que estão aqui. E a minha história não é bonita. Não tem glamour, tem muita lágrima. Meus pais
são maravilhosos. Mas, se eu olhar para eles com os olhos que não são de Jesus, eles são grandíssimos problemáticos. Eu e meus irmãos passamos por muitas coisas na vida. Abandono, abuso. Se eu contar, acho que vocês terminariam o culto, você me abraçaria e falava, deixa eu te adotar. Mas eu não quero isso. Meus pais entregaram o que eles tinham para entregar e foi o melhor. Eles fizeram o que eles poderiam fazer e foi o melhor que eles poderiam fazer por mim e pelos meus irmãos. Eles deram o que eles tinham. Eu não sou a Daiane que sofreu abandono dos pais, que cuidou dos irmãos com 13 anos de idade, que chorou e chorou e chorou, engoliu o choro a vida inteira, que hoje a lágrima tem dificuldade de escorrer. Eu não sou essa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Jesus me chamou pelo meu nome antes mesmo de eu existir. Quando eu estava lá no céu, eu imagino que Ele me chamou e falou, filha, agora desce. Eu já existia lá. Então isso aqui é só uma passagem. O que você está vivendo aqui é só um pequeno, minúsculo, muito pequeno espaço daquilo que te espera na eternidade, daquilo que você é de verdade. Você não é o que você é aqui. Isso aqui é só uma passagem, e quando a gente vai entender isso? Você é filho de um Deus vivo. E a presença dele é o que realmente importa. É só o que realmente importa. Mas aí, eu te contei sobre Davi e sobre Saul. Como cada um agia. E você pode olhar para mim agora e falar, mas eu não sou Saul. Eu sou Davi. Eu me arrependo. Eu prontamente me arrependo quando eu erro. Eu prontamente confesso meu pecado. Eu prontamente entendo que eu errei. E aí eu vou te contar outra história. 2 Samuel 12, de 7 a 9, diz assim. Então Natã disse a Davi, você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi, rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E teria te dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amoitas e roubou a esposa dele. O contexto dessa história, eu acho que para muitos é conhecido, mas eu vou contextualizar. Davi tinha se deitado com Betseba, ele engravidou ela, e para encobrir o seu pecado, ele tramou a morte de Urias, mandou ele para a guerra e tramou a morte dele, que era o esposo de Betseba. Vocês entenderam o que Davi fez? Vocês entenderam que ele adulterou, que ele assassinou, que ele mentiu? Uau, ele fez muita coisa. Davi pecou, e não foi um pecadinho. Não é aquele pecado que tipo assim, pequei e esqueci. Eu contei uma mentirinha de manhã. A pessoa falou, oi, tudo bem? E você respondeu, tudo bem. Quando o seu mundo está desabando. Isso é uma mentira, tá, gente? Deus falou para mim esses dias. Eu estava chorando, horrores, e a pessoa respondeu, oi, tudo bem? Mandou uma mensagem, eu respondi, oi, tudo bem. Aí Deus falou, tá tudo bem mesmo? Aí eu, nossa, acabei de mentir. Então agora quando eu não respondo o tudo bem, só pergunta, é porque não tá tudo bem, tá, gente? Porque eu não vou abrir minha vida para todo mundo, mas eu entendi de Deus que é uma mentira. Só que é uma mentirinha que você não percebe, né? Davi não. Ele pecou. Se você adulterar a sua esposa, você não vai entender que é pecado? Você não é possível, gente. Se você mandar matar alguém, assim, tramar pra pessoa morrer, vai precisar alguém falar pra você que você pecou? Vai? Não, né? Pois é. Só que Davi precisou que alguém falasse isso pra ele. Olha que engraçado. Nesse contexto, Natã vai até Davi e conta uma parábola para ele, conta uma historinha. E quando termina, Davi fica, esse homem deve morrer. E aí Natã, o profeta, olha para ele e fala, esse homem é você. Você adulterou, você mandou para a guerra Urias, você tramou a morte dele. Caraca, precisou um profeta vir até Davi
falar para ele: você pecou. Talvez por isso as consequências do pecado de Davi tenham sido tão grandes. Se você olhar depois disso, o filho do Davi morreu, a filha dele foi abusada, o outro tentou matar o pai. Assim, é só ladeira abaixo. A história de Davi depois disso meu Deus, é só destruição. E eu tenho para mim que não foi o pecado de Davi que trouxe toda essa destruição. Era muita destruição. O que eu tenho para mim é que precisou um profeta ir até ele e confrontá-lo. E aí eu te pergunto, você quer esperar o profeta vir te confrontar? Ou você quer se arrepender antes disso? Deixa eu te contar outra história. 6 meses depois que eu recebi essa palavra, eu tentei suicídio. Mas antes disso, aconteceu algo. Eu pequei. Eu tinha uma vida de santidade dentro da igreja. Eu fazia as coisas da maneira correta para Deus. Correta entre aspas, porque meu coração já estava mais na obra do que em Deus. Mas eu preenchia todos os pré-requisitos e protocolos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Nessa época eu fui noiva e realmente não tinha relação. Meu irmão, eles me acompanharam. Sentava eu, meu irmão mais novo no meio e ele do outro lado, assim, a gente não se tocava. Era um nível de, sou santa. Mas eu caí e eu pequei. E aí o que eu fiz? Corri para a igreja, vou fazer igual Davi. Rasguei minhas vestes, pedi perdão, confessei o meu pecado, fui nos meus líderes, errei, preciso de ajuda. E aí eles oraram, né? Entenderam, me ouviram. Isso foi no meio da semana. Domingo eu fui para a igreja. E aí eu entrei na igreja, pedi perdão, vou me reconciliar. E aí eu sentava há 5 anos na mesma cadeira. Eu cheguei, sentei na cadeira do lado da minha líder. Deu 2 minutos, ela levantou. Ela não me cumprimentou. Ela não olhou para minha cara. Parece que ela tinha nojo de mim. Parecia que eu estava com lepra. Ela se levantou e foi sentar no último banco da igreja. E é uma igreja que era 3 vezes maior que essa aqui. De espaço, mais ou menos. Ela foi para muito longe de mim. Naquele momento aquilo me machucou. Naquele momento aquilo me doeu. Só que por que me machucou? Por que me doeu? Porque os meus olhos não estavam em Deus. Os meus olhos não estavam em Cristo. Eu não fui pedir perdão para Jesus. Eu fui pedir perdão para o homem. E aí o homem me rejeitou. E aí eu nunca mais quis voltar para a igreja. 2 semanas depois, eu tentei suicídio. E eu fiquei com ódio da igreja. Com ódio do homem. Com ódio de qualquer coisa que se falasse de igreja. Eu não queria ir para a igreja. Eu não queria voltar para a igreja. Eu tinha sido magoada. Eu tinha sido machucada. Porque eu também era líder e eu ouvia muitas coisas, muitos pecados. E eu nunca tinha tratado ninguém assim. Mas isso não era sobre ela. Não era o que ela tinha feito comigo. Era como eu tinha reagido ao que ela fez comigo. Se meus olhos estivessem em Jesus, eu nunca teria saído da igreja. Eu nunca teria vivido os 7 piores anos da minha vida longe de Cristo. Eu nunca teria me afundado no orgulho, na soberba e na importância do que o outro estava pensando de mim. Meus olhos estavam no homem. Eu queria agradar o homem. E a própria palavra diz: o orgulho precede a ruína. Eu alimentei o meu orgulho, eu alimentei a minha ruína. Hoje eu tenho tanto medo de fazer algo por mim que na grande maioria das vezes eu fico falando: não vou fazer, não vou fazer. Talvez o Leone entenda agora porque eu falo tantos nãos para ele. Porque eu prefiro não fazer do que achar que eu sou boa demais, quando na verdade eu não sou. Jesus me encontrou. E 7 anos depois, eu entendi que essa palavra não era para alguém, era para mim. E eu vivi essa palavra quando eu tive que entender que tudo que eu estava vivendo
longe de Cristo, era apenas o que eu tinha colhido, o que eu tinha plantado. Eu estava colhendo apenas o meu plantio. Eu alimentei a soberba, alimentei a idolatria a mim mesmo, porque quando você se preocupa com o que os outros estão pensando, pasmem, você está se idolatrando. E idolatria é algo que Deus fala muito na Bíblia, ela inteira. Eu tenho sofrido na minha vida pessoal todo tipo de rejeição. A pastora está de prova aí, ouvindo minhas lamentações, meu marido também, a Joyce e o Diego. Muitas pessoas da minha família simplesmente pararam de falar comigo. Pessoas que eram nossos padrinhos de casamento simplesmente viraram as costas para mim. Porque eu e meu irmão juntos resolvemos denunciar o pecado. Resolvemos abrir a boca e falar que aquele homem é um estuprador, que aquele homem é um abusador e todas as outras coisas mais que a gente resolveu falar. E eu escolhi um lado. Escolhi o lado da justiça. E isso traz muitas consequências. Existem pessoas até daqui da G0 que saíram e simplesmente viraram as costas para mim. Não me responderam, não falaram comigo. E tá tudo bem. Sinceramente, não é sobre a pessoa. Meus olhos estão em Cristo pela primeira vez na minha vida. E não importa o quanto você vai me odiar, eu não me importo. A única coisa que me importa é entrar no meu carro todos os dias, olhar para o lado e ver Jesus ali. É ir dormir e sentir a mão dele tocando em mim. É só o que me importa. Eu falo pro meu marido que eu não me importo nem com o que ele pensa. Porque só o que importa para mim é o que Jesus diz sobre mim. É o que Jesus fala sobre mim. E o que eu quero que você entenda é que a única coisa que importa é o que Ele diz sobre você. É o que Ele fala sobre você. Não importa o que os outros vão pensar. Não importa aquilo que você tem, o carro que você anda, a casa que você mora, a roupa que você veste. Isso pouco importa. A amizade que você tem, o quanto que as pessoas gostam de você. Não importa. Eu posso dizer que isso é muito difícil. Eu não estou dizendo que eu não sofri quando parte da minha família simplesmente virou as costas para mim. Simplesmente me bloqueou de tudo sem dar nenhuma explicação. Eu chorei, meu marido sabe disso. Que ele enxugou minhas lágrimas por boas semanas, todos os dias. Até um dia que eu cheguei em casa e ele falou assim: eu não aguento mais te ver triste. E aí, eu entendi que Jesus estava ali em casa. Jesus tinha me dado o melhor marido do mundo. Jesus tinha restituído toda a minha história. Tinha nos dado uma casa, tinha me trazido de volta. Está me abraçando todos os dias. Eu não tenho motivo para chorar. Existe uma eternidade que me espera. Existe um amanhã, uma promessa da glória. Jesus é a esperança da glória. Para concluir, esses dois homens habitam em cada um de nós. E aí, eu te pergunto, quem você vai alimentar? Para quem você vai dar voz, ouvido? Para um desses dois homens? Ou para o que a Bíblia diz que você é? Para o que Jesus diz que você é? Para quem você vai dar voz? Existem algumas esperanças que eu quero te dar essa noite. Só tem um jeito de vencê-los. Só tem um jeito de vencer esses homens que coabitam dentro de você. O único jeito é Jesus, tá? Somente Ele. Só Ele tem poder para isso. Em Atos 14, 22, diz assim: onde fortaleceram os discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os que de que é necessário passar por muitos sofrimentos, até entrar no reino de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Ele já venceu o mundo.
Não importa o que você passou, o que você está passando, ou o que ainda você vai passar. Há uma esperança em Cristo. Há uma esperança em Cristo. E a palavra dele nos diz que a gente tem que compartilhar do sofrimento dele. Ele não nos omite isso na palavra dele. Em Romanos 8,18 diz: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado à glória que ele nos revelará mais tarde. Não importa o que você está sofrendo. Existe uma palavra que me persegue e me encoraja, que as pessoas, quando escutam aquele versículo, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, imagina um campo florido, rosas, coisa maravilhosa, um jantar perfeito, um casamento perfeito. Você imagina tudo perfeito, né? Tem uma coisa para te falar sobre esse versículo. A boa vontade de Deus, Jesus tinha 12 anos e ele estava nas sinagogas estudando e ensinando a palavra. Com 30 anos, Jesus, na agradável vontade de Deus, estava começando o seu ministério. Mas a perfeita vontade do Senhor, Jesus tinha 33 anos e estava na cruz morrendo. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Morrer com Cristo. Morrer com Cristo. A esperança é que Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele é a esperança da glória. Apocalipse 21:4 diz assim: então vi no céu e na nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e diziam: venham, ó tabernáculo de Deus, está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. Aleluia. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Amém. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro. Todas as coisas se passaram. Há uma glória em padecer. 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 Coloque de pé, ou se ajoelhe, ou se jogue no chão, seja lá o que você tem que fazer essa noite. É uma noite de perdão, é uma noite de entender que há uma glória vindoura, há uma glória que virá. Há uma glória em padecer por Cristo. Há uma glória em padecer por Cristo. Jesus, toma o teu povo essa noite. Jesus, toma o teu povo e os enche de esperança. Os enche de esperança, Jesus. Senhor, não importa o tamanho do nosso pecado, não importa quanto tempo nós ficamos longe de Ti. Se é um dia, uma noite, 10 anos, uma vida, não importa. A Tua presença nos basta. Os Teus olhos de fogo nos bastam, Jesus. Ah, Senhor, se revela a cada um que está aqui. Se revela a cada um de nós com os Teus olhos em chama. Senhor, quanto mais próximos de Ti nós estamos, mais consumidos pelos Teus olhos nós somos. Então nos consome, Senhor. Nos consome, Jesus. Nos consome, Jesus. Nos consome, Senhor. Nos faz entender, Senhor, que aqui é apenas uma passagem para aquilo que nos espera. Há uma eternidade nos esperando. Há uma esperança no amanhã. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a esperança da glória. Ora na Maria lama. Ora lama soria andava. Jesus, tome
tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu.